Esta é a história de um goleiro que nasceu no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Oriente, mas que construiu um legado capaz de ecoar por gerações. Esta é a história de Marcos Roberto Silveira Reis, o eterno São Marcos, que não apenas defendeu o gol do Palmeiras, mas também se tornou o guardião de sua alma, seu espírito e sua história. Um jovem humilde, trocado por algumas chuteiras e luvas, que saiu de sua pequena cidade para enfrentar os maiores desafios do futebol brasileiro e mundial. Durante 20 anos, ele foi mais do que um goleiro. Foi um símbolo de dedicação, lealdade e amor ao seu clube. Em tempos em que muitos jogadores veem na Europa o destino ideal, Marcos fez o caminho inverso. Ele permaneceu. Em sua resistência, transformou-se em algo maior. Um ídolo, um mito, um santo. De defesas impossíveis à decisão de se manter fiel ao Palmeiras mesmo nos momentos mais sombrios, Marcos conquistou títulos, mas, acima de tudo, conquistou corações. Ele viveu como um jogador à moda antiga, com paixão, suor e respeito à camisa que vestiu. Dentro de campo, foi um gigante. Fora dele, um exemplo de simplicidade e humildade que cativou até os adversários. Hoje, vamos relembrar os momentos que definiram não apenas a carreira, mas a essência de São Marcos. Sua trajetória é uma lição de coragem, superação e, acima de tudo, amor ao futebol. Prepare-se para reviver cada defesa milagrosa, cada lágrima, cada gesto que fez deste goleiro mais do que um jogador, fez dele uma lenda. Essa não é apenas a história de Marcos, é a história de todos nós que acreditamos na força do coração sobre as adversidades da vida. A chegada simples e o início da jornada, 1992. Era início da década de 1990, e enquanto o futebol brasileiro ainda vivia sob a sombra de seus craques do passado, um jovem desconhecido saía de Oriente, uma pequena cidade do interior paulista, carregando sonhos e uma bagagem modesta. Marcos Roberto Silveira Reis chegou ao Palmeiras sem pompa, fruto de uma negociação quase simbólica. Algumas chuteiras e luvas foram o preço pago por um garoto tímido que, à época, nem imaginava que o destino reservaria para algo grandioso. Ainda em 1992, com apenas 18 anos, Marcos iniciou sua jornada no Sub-20 do Palmeiras. Foi ali que ele começou a moldar o talento bruto que trazia de sua infância jogando bola nos campinhos de terra do interior. O destino parecia favorável quando, poucos meses após sua chegada, ajudou o time a conquistar o Campeonato Paulista da categoria. Seu desempenho chamou a atenção da comissão técnica e logo veio a primeira oportunidade de vestir a camisa do profissional. A data era 16 de maio de 1992, em um amistoso contra a Esportiva de Guaratinguetá. Marcos, ainda um garoto, defendeu o gol em uma vitória tranquila por 4-0. Embora tenha sido um momento especial para ele, sua estreia passou despercebida para muitos, em meio à rotina de amistosos e competições menores. Para o jovem goleiro, porém, aquele dia era um marco, o primeiro passo de uma caminhada que ele nem imaginava onde iria terminar. Mas o futebol nem sempre é gentil com os novatos, e, após aquela estreia, Marcos precisou esperar por outra chance. Ele ficou anos no banco de reservas, assistindo ídolos como Veloso brilhar, enquanto trabalhava silenciosamente nos treinos, construindo sua confiança e desenvolvendo suas habilidades. O garoto do interior não tinha pressa, sabia que, no futebol, a paciência e a perseverança são virtudes tão importantes quanto o talento. 4 anos depois, ele teve outra oportunidade de vestir a camisa do time principal, em uma partida pelo Campeonato Paulista contra o 15 de Jaú, em 30 de março de 1996. Entrando nos minutos finais, substituiu Veloso e garantiu mais uma vitória tranquila por 4-0. Mas foi em 19 de maio daquele mesmo ano que Marcos viveu o que ele próprio considera sua verdadeira estreia como titular. Jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Palestra Itália, o jovem goleiro defendeu um pênalti, garantindo a vitória do Palmeiras. Esse momento não foi apenas uma demonstração de seu talento, foi um sinal do que estava por vir. Aquela defesa de pênalti, simples para muitos, era o começo de uma trajetória que seria marcada por milagres dentro das 4 linhas. Mais do que técnica, Marcos começava a mostrar algo que seria sua marca registrada: a capacidade de decidir nos momentos mais difíceis e de carregar consigo uma fé inabalável. Sem pressa, mas com determinação, ele estava escrevendo os primeiros capítulos de uma história que, com o tempo, se tornaria lendária. O jovem interiorano, até então desconhecido, começava a traçar seu caminho rumo à santidade nos corações alviverdes. E assim, silenciosamente, nascia o São Marcos de Palestra Itália. A estreia como titular e o primeiro milagre, 1996. O ano de 1996 marcou uma virada na vida de Marcos.
Depois de anos aguardando pacientemente sua oportunidade, ele finalmente encontrou a brecha que precisava para mostrar ao mundo o que era capaz de fazer entre as través. Até então, ele era visto como um jovem promissor, mas que vivia à sombra do titular e ídolo do clube, Veloso. Tudo mudou em um domingo ensolarado, no dia 19 de maio, no estádio Palestra Itália, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Naquele dia, Marcos não entrou como substituto nos minutos finais. Ele começou a partida como titular, algo raro em sua trajetória até então. Ainda que muitos não soubessem, a escalação dele como titular não era apenas mais uma chance. Era o momento em que ele mostraria que estava preparado para assumir o manto de guardião do Palmeiras. O jogo começou sem grandes sustos para o jovem goleiro. A defesa palmeirense segurava bem as investidas do Botafogo de Ribeirão Preto, enquanto o ataque construía sua vantagem. Mas, como o futebol é um espetáculo cheio de reviravoltas, o destino resolveu testar Marcos logo em sua estreia como titular. No segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Botafogo. O estádio ficou em silêncio, os torcedores mal respiravam. Diante da bola, um atacante experiente. Diante dele, um jovem goleiro com menos de 10 partidas profissionais no currículo. O que aconteceu a seguir ficou gravado na memória de todos os presentes. Marcos position USC. Agachado. Concentrado. Quando o adversário partiu para a cobrança, ele se esticou como um gato e defendeu o chute, arrancando aplausos e gritos de alívio da torcida palmeirense. A partida terminou com uma vitória tranquila por 4-0, mas o que realmente importava não era o placar. Era o que aquele pênalti defendido simbolizava. Para Marcos, aquele momento foi mais do que apenas uma defesa, foi uma declaração. Ele havia chegado para ficar. Sua segurança e agilidade, aliadas à calma demonstrada sob pressão, fizeram com que muitos torcedores começassem a ver nele o futuro dono da posição. Não era apenas mais um goleiro promissor. Era alguém destinado a grandes feitos. A partir daquele dia, Marcos ganhou confiança e teve a chance de iniciar uma sequência de jogos, algo que ele nunca havia experimentado antes. A oportunidade surgiu por conta de uma lesão de Veloso, e Marcos, fiel à sua personalidade, agarrou a chance com unhas e dentes. Ele jogou com a determinação de quem sabia que aquela poderia ser sua única chance de brilhar, e brilhou. Ainda em 1996, seu desempenho chamou a atenção até da seleção brasileira, para a qual foi convocado pela primeira vez, algo raro para um goleiro que ainda estava começando no cenário profissional. A defesa do pênalti contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi o primeiro milagre de São Marcos. Ele ainda estava longe de ser canonizado pelos torcedores, mas aquela defesa foi o primeiro tijolo na construção de sua lenda. Sem prometer nada, sem alarde, Marcos começou a provar que sua trajetória seria guiada por algo maior. Assim, 1996 foi o ano em que Marcos deixou de ser apenas mais um nome no elenco e começou a trilhar o caminho para se tornar o São Marcos de Palestra Itália. Mais milagres viriam, e, com eles, a certeza de que o garoto do interior estava predestinado a algo grandioso. O herói da Libertadores de 1999. Se 1996 foi o ano em que Marcos mostrou suas primeiras credenciais, 1999 foi quando ele se tornou, de vez, uma lenda. A Copa Libertadores da América daquele ano não foi apenas um marco na história do Palmeiras. Foi o palco onde um jovem goleiro, até então em segundo plano, ascendeu ao status de herói. O Palmeiras iniciou a competição com um elenco forte e um sonho: conquistar pela primeira vez o maior título do continente. O titular da posição, Veloso, era uma referência técnica e de liderança no elenco, mas uma lesão abriu as portas para Marcos assumir a meta. Ele não apenas agarrou essa oportunidade, mas a transformou em sua consagração. Desde as primeiras partidas, Marcos demonstrou que estava em um momento especial. Com reflexos apurados, frieza diante da pressão e uma capacidade incrível de fazer defesas improváveis, ele se tornou peça-chave em uma campanha que seria marcada por milagres. A competição avançava, e o jovem goleiro acumulava atuações memoráveis, enfrentando algumas das equipes mais tradicionais da América do Sul. Nas fases eliminatórias, sua estrela brilhou ainda mais. Nos pênaltis, Marcos parecia intocável, como se tivesse o dom de ler a mente dos cobradores adversários. Foi assim contra o Vasco nas oitavas de final, quando defendeu uma cobrança crucial e ajudou o Palmeiras a seguir vivo na competição. E também nas quartas de final, diante do Corinthians, quando novamente mostrou sua força, garantindo a classificação no maior clássico paulista. Na grande final, contra o Deportivo Cali, o Palestra Itália fervia. Após uma derrota por 1-0 na Colômbia, o Palmeiras precisava vencer para conquistar a glória.
A equipe devolveu o placar no tempo regulamentar, e o título seria decidido nos pênaltis. Naquele momento, o estádio inteiro parecia rezar para São Marcos, mesmo que ele ainda não tivesse sido canonizado pela torcida. Na disputa por pênaltis, Marcos foi gigante, defendeu uma cobrança com autoridade, e seus companheiros garantiram as conversões necessárias para que, ao final, o Palmeiras erguesse o troféu tão sonhado. Quando Galeano marcou o último pênalti, o estádio explodiu em alegria, mas os olhos de todos estavam no jovem goleiro. Ele havia sido protagonista de uma conquista inédita, algo que nenhum torcedor jamais esqueceria. Mais do que apenas um coadjuvante, Marcos foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 1999, um feito impressionante para um goleiro. Ele se tornou o primeiro arqueiro da história a receber tal honraria, consolidando sua importância não apenas no Palmeiras, mas no futebol sul-americano como um todo. A partir dali, o camisa 12 ganhou outro status. Não era mais apenas um jogador, era o ídolo de uma geração. O garoto humilde que chegou ao Palmeiras trocado por chuteiras e luvas havia se tornado o maior responsável por levar o clube ao topo da América. A campanha da Libertadores de 1999 foi um divisor de águas na carreira de Marcos. Ele passou de promessa a realidade, de goleiro a santo, de jogador a ídolo. E, para os torcedores, a lembrança de seus milagres naquela competição é mais do que uma memória, é um motivo eterno de orgulho. O herói da Libertadores havia nascido, mas sua jornada estava longe de acabar. A defesa contra Marcelinho Carioca, 2000. No futebol, existem momentos que transcendem o resultado de um jogo ou campeonato, tornando-se eternos na memória dos torcedores. Em 2000, durante a Copa Libertadores, Marcos protagonizou um desses momentos. Era a semifinal do torneio, e o Palmeiras enfrentava o Corinthians em um clássico que parou o Brasil. Mais do que a vaga na final, estava em jogo o orgulho de duas das maiores torcidas do país. O duelo era uma reedição da dramática eliminatória do ano anterior, quando o Palmeiras havia derrotado o rival nos pênaltis, a caminho do título. Em 2000, os dois gigantes voltaram a se enfrentar em confrontos eletrizantes, com partidas cheias de tensão, rivalidade e emoção. No jogo de ida, o Palmeiras venceu por 4-3, mas o Corinthians devolveu o placar no jogo de volta. Com o placar agregado empatado, mais uma vez a decisão seria nos pênaltis. Os dois times estavam exaustos, e os torcedores, com os nervos à flor da pele. Para Marcos, aquele momento era familiar. Ele já havia demonstrado sua habilidade em disputas de pênaltis no ano anterior, mas agora a pressão era ainda maior. Do outro lado, nomes consagrados como Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos do Corinthians, que era conhecido por sua precisão em cobranças de falta e pênaltis. A disputa começou tensa, com ambos os lados convertendo suas primeiras cobranças. Marcos, no entanto, parecia diferente. Seus movimentos eram calculados, sua postura, inabalável. Quando chegou a vez de Marcelinho, a tensão tomou conta do estádio. O camisa 7 do Corinthians ajeitou a bola com calma, confiante de sua habilidade, enquanto Marcos se posicionava no centro do gol. Os olhares de todos estavam fixos naquela cena. Marcelinho partiu para a bola e bateu com força e colocação. Mas Marcos, em um movimento que parecia guiado por algo maior, voou para o canto certo e fez uma defesa espetacular. A explosão de alegria no lado palmeirense foi instantânea, enquanto o lado corintiano se calava, incrédulo. A imagem de Marcos, de braços abertos, comemorando aquela defesa, tornou-se um símbolo. O Palmeiras convertiu o penalti seguinte e garantiu a vaga na final. Embora o título da Libertadores daquele ano não tenha vindo, a defesa contra Marcelinho Carioca permanece como um dos momentos mais icônicos da história do clube. Para os palmeirenses, aquele instante não foi apenas uma defesa, foi um milagre. Marcos consolidava, ali, sua reputação de santo. Não era apenas pelas defesas que fazia, mas pela capacidade de se agigantar nos momentos mais decisivos. A defesa contra Marcelinho Carioca não valeu um título, mas valeu algo talvez ainda maior. A eterna gratidão e idolatria de uma torcida que viu, naquele gesto, a personificação da alma palestrina. O santo havia operado mais um milagre. E, como sempre, sua jornada de feitos históricos continuava. A decisão de ficar na Série B, de 2002 a 2003. O ano de 2002 foi um dos mais desafiadores na história do Palmeiras e, certamente, na vida de Marcos. Após anos de glórias recentes, incluindo o título da Libertadores de 1999, o clube enfrentava uma das maiores crises de sua trajetória.
No segundo semestre, veio o golpe mais duro, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, algo inimaginável para uma torcida acostumada com conquistas. Para Marcos, aquele momento foi um teste não apenas de sua capacidade técnica, mas também de sua lealdade e amor pelo Palmeiras. Já consolidado como um dos melhores goleiros do Brasil, ele havia acabado de se sagrar campeão mundial com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, sendo titular em todos os jogos. Seu desempenho no Japão e na Coreia do Sul chamou a atenção de grandes clubes da Europa. Dentre eles, o Arsenal, da Inglaterra, fez uma proposta tentadora para tirá-lo do Brasil. Era a oportunidade que muitos jogadores brasileiros sonham: jogar em um dos maiores centros do futebol mundial e construir uma carreira internacional. Mas, enquanto muitos esperavam que Marcos seguisse o caminho natural para a Europa, ele surpreendeu a todos. Recusou a oferta do Arsenal e decidiu permanecer no Palmeiras, mesmo sabendo que enfrentaria o desafio da Série B. A decisão foi baseada em algo que o dinheiro e o prestígio não podem comprar: o amor pelo clube que ele defendia desde a juventude. Para Marcos, abandonar o Palmeiras em um momento tão difícil seria trair tudo aquilo que ele acreditava. Ele sabia que sua presença seria crucial para ajudar o time a se reerguer e, com sua humildade característica, disse: "Se o Palmeiras caiu, eu também caí. E vou ajudar a levantar." Em 2003, na Série B, Marcos viveu uma temporada atípica, enfrentando adversários em estádios pequenos e gramados ruins, algo muito diferente dos palcos grandiosos onde havia atuado pela seleção e na Libertadores. Mesmo assim, ele se manteve firme, liderando o time dentro e fora de campo. Cada defesa, cada orientação à defesa, era uma prova de seu comprometimento. Para ele, estar na Série B não era um castigo, mas uma missão. O Palmeiras passou pela competição com seriedade e competência, garantindo o retorno à Série A ao final da temporada. Marcos foi um dos símbolos dessa campanha, representando não apenas sua qualidade como jogador, mas também a força de caráter que inspirou o elenco e a torcida. A decisão de permanecer na Série B não apenas solidificou o status de Marcos como ídolo, mas o elevou a um patamar quase divino para os palmeirenses. Em tempos de futebol cada vez mais mercantilizado, onde jogadores frequentemente trocam de clubes em busca de contratos milionários, Marcos foi na contramão. Ele escolheu o coração em vez do dinheiro, o amor pelo Palmeiras em vez da fama no exterior. A Série B foi apenas mais uma página na história de sua lealdade, mas uma das mais significativas. Ali, Marcos mostrou que sua grandeza ia além das defesas e dos títulos. Estava em sua alma, que pulsava em verde e branco. Ele não apenas caiu com o Palmeiras, ele o levantou. E assim, a lenda de São Marcos continuava a ser escrita, com humildade, coragem e, acima de tudo, amor. Campeão mundial com a seleção brasileira, 2002. O ano de 2002 marcou o ápice da carreira de Marcos, não apenas pelo Palmeiras, mas no cenário mundial. Depois de anos de dedicação e de momentos decisivos em clubes, ele teve a oportunidade de vestir a camisa número 1 da seleção brasileira na competição mais importante do futebol, a Copa do Mundo. E não foi como reserva ou coadjuvante, foi como titular absoluto de uma equipe recheada de craques e liderada pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que conhecia bem o talento e o caráter de Marcos desde os tempos no Palmeiras. A campanha do Brasil nas eliminatórias havia sido turbulenta, e muitos questionavam a força da equipe antes do Mundial. Marcos chegou ao torneio como uma aposta segura. Sua experiência em competições de mata-mata, como a Libertadores, e sua habilidade em jogos de alta pressão fizeram dele a escolha ideal para proteger o gol da seleção. Quando a bola rolou na Ásia, o Brasil mostrou ao mundo porque é o país do futebol. Com jogadores como Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Cafu em atuações espetaculares, a equipe avançou de forma impecável na competição. Mas, enquanto o ataque fazia história, era a solidez de Marcos no gol que garantia a tranquilidade do time. Desde o início, o goleiro foi decisivo. Contra a Turquia, na fase de grupos, fez defesas importantes que evitaram uma estreia com sustos. Nos jogos seguintes, manteve a calma e a segurança, sempre demonstrando sua característica principal, a confiança que transmitia a todos ao seu redor. Quando a pressão aumentava, Marcos se agigantava. O momento mais crítico veio nas quartas de final, contra a Inglaterra, uma das seleções favoritas ao título. O Brasil começou perdendo, mas a virada veio com gols de Rivaldo e Ronaldinho. Nos minutos finais, porém, os ingleses pressionaram. Marcos brilhou novamente com defesas espetaculares, garantindo a vitória e a classificação para a semifinal. Na final contra a Alemanha, a expectativa era máxima.
O mundo todo estava de olho no duelo entre a seleção brasileira e o goleiro Oliver Kahn, considerado o melhor do mundo na época. Mas foi Marcos quem saiu consagrado. Com tranquilidade e liderança, ele comandou a defesa brasileira, que não foi vazada, enquanto Ronaldo marcava os gols que garantiram o pentacampeonato. Quando o árbitro apitou o final da partida, o Brasil inteiro explodiu em festa, e Marcos, ajoelhado no gramado, ergueu as mãos para o céu. Ele sabia que aquele momento era mais do que um título. Era a consagração de uma carreira construída com trabalho duro, humildade e fé. Marcos terminou a Copa do Mundo sem erros, com atuações que inspiraram segurança e confiança. Embora os atacantes fossem os protagonistas da festa, ele foi reconhecido como um dos pilares daquela conquista. Para os torcedores brasileiros, especialmente os palmeirenses, ver São Marcos no gol da seleção foi motivo de orgulho e emoção. A conquista do pentacampeonato em 2002 não só colocou Marcos no hall dos maiores goleiros da história do Brasil, mas também reforçou seu status de ídolo nacional. Ele não foi apenas um campeão mundial, foi um exemplo de dedicação e excelência, que levou o nome do Palmeiras e do futebol brasileiro ao ponto mais alto do planeta. E assim, mais uma vez, Marcos provava que estava destinado a ser muito mais do que um jogador. Ele era, e sempre será, um símbolo de grandeza. Mas sua história, como sempre, continuava a ser escrita. Na noite de 12 de dezembro de 2012, um capítulo especial do futebol brasileiro foi escrito. O palco era o estádio do Pacaembu, mas o espetáculo transcendeu o campo. Aquele dia marcava a despedida de Marcos Roberto Silveira Reis, o eterno São Marcos, das través que ele havia defendido com alma e coração por 2 décadas. O evento foi mais do que um jogo. Foi uma celebração de uma carreira única, marcada por defesas milagrosas, lealdade inabalável e a conexão quase espiritual entre um jogador e sua torcida. Estiveram em campo 2 equipes formadas por lendas do futebol, o Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 e a seleção brasileira campeã mundial em 2002. Era um encontro simbólico entre os maiores momentos da trajetória do goleiro. A atmosfera era mágica. As arquibancadas estavam lotadas por palmeirenses e torcedores de outras equipes que também reverenciavam Marcos, um dos poucos jogadores que conseguiu unir respeito e admiração além das rivalidades. Bandeiras tremulavam, camisas com o número 12 dominavam o cenário, e os gritos de São Marcos ecoavam pelo estádio. O jogo em si era secundário, mas as emoções transbordaram quando, aos 25 minutos do segundo tempo, o relógio marcava exatamente meia-noite. Em um gesto cuidadosamente planejado, os refletores do Pacaembu se apagaram, e todas as atenções se voltaram para Marcos. Sob a luz dos holofotes que restaram, ele pegou o microfone, com a voz embargada, começou seu discurso de despedida. O goleiro agradeceu a todos que fizeram parte de sua caminhada. Falou de sua família, que lhe ensinou os valores que carregou dentro e fora de campo. Lembrou-se dos companheiros, treinadores e, principalmente, da torcida do Palmeiras, a quem dedicou as palavras mais emocionantes. Meu sonho, quando comecei a jogar futebol, era ser reconhecido, mas o mais importante era conquistar o coração de vocês, que são a razão de eu estar aqui. Saio de campo realizado, com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que nunca vou esquecer vocês, assim como espero que vocês nunca se esqueçam de mim. As lágrimas que escorriam no rosto de Marcos eram compartilhadas por milhares de torcedores. Cada palavra era um reflexo de sua autenticidade, humildade e amor pelo esporte. Naquele momento, ele não era apenas um goleiro se aposentando, ele era um símbolo de tudo que o futebol tem de mais puro. A festa foi encerrada com aplausos intermináveis, gritos de gratidão e uma procissão simbólica ao redor do campo, com Marcos sendo ovacionado como um santo em sua última peregrinação pelos gramados. O busto de bronze que ele ganharia 3 anos depois nos jardins do Allianz Parque seria apenas uma extensão física do que já estava eternizado no coração de cada torcedor. A despedida de Marcos foi um adeus aos gramados, mas não ao futebol. Sua história, suas defesas e sua lealdade continuam sendo inspiração para gerações. O goleiro pode ter pendurado as luvas, mas o santo permanece vivo, eterno em cada canto onde ecoa o grito, São Marcos. E assim encerramos a história de Marcos, o eterno São Marcos de Palestra, Itália. Uma trajetória que começou com humildade no interior de São Paulo e se transformou em uma epopeia de milagres, lealdade e amor pelo futebol. De defesas espetaculares a escolhas que inspiraram gerações, Marcos não foi apenas um goleiro, ele foi, e sempre será, um exemplo de caráter e paixão, tanto dentro quanto fora de campo. Ele nos ensinou que o futebol vai muito além dos títulos. É sobre a conexão com a torcida, a entrega total à camisa que se veste,
e o legado que deixamos para quem vem depois. Sua história permanece viva, como uma oração no coração de cada palmeirense e de todos que amam o esporte. Se você também se emocionou com a jornada de São Marcos, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos muitas outras histórias incríveis para compartilhar, de jogadores, equipes e momentos que marcaram o futebol. Clique no botão de inscrever-se, ative o sininho e venha com a gente nessa viagem pelo mundo do esporte. Nos vemos na próxima história. Até lá, siga sonhando, torcendo e vivendo o futebol como ele deve ser vivido, com paixão.